Então, epifisiolistese femoral proximal, ou epifisiolise também. Nós temos aqui um caso sendo mostrado, né, do lado esquerdo, e aqui um escorregamento importante, um alargamento aqui da placa de crescimento, um escorregamento importante. Bom, primeiro vamos tratar de colocar de uma maneira geral, conceituar o que vem a ser essa epifisiolise. Ela é o deslocamento atraumático da cabeça femoral da sua posição normal, com relação ao fêmur, em relação ao colo do fêmur. Na verdade, então, porque nós temos, muitas vezes se tem uma ideia errônea, que é a cabeça, né, do fêmur em si, que está numa posição deslocada. Na verdade, sim, a cabeça ela acaba geralmente ela acaba indo para posterior, enquanto que a porção da metáfise, do colo do fêmur, ele vem para anterior. Então vejam que, em geral, quem acaba se deslocando é o colo do fêmur, que vem para frente em relação à cabeça, que acaba indo para posterior. Tá? Então isso deixa claro, né? Então na imagem aqui nós observamos um grande escorregamento. Como é que isso, agora na etiopatogenia, como que nós vamos enfrentar e entender isso, como que acontece efetivamente esse escorregamento? Por que acontece esse escorregamento? Nós temos aqui, na verdade, um enfraquecimento da cartilagem de conjugação no período de crescimento rápido dessas crianças, ou seja, geralmente acontece durante aquele período do estirão do crescimento. Então é aquela criança que vem por volta de 11, 12 anos, por aí, com uma queixa no quadril, com incapacidade, ou no quadril, ou no joelho, ele pode vir com queixa, e o problema que a gente vê é que isso acontece ao nível da cartilagem de crescimento, numa área que é onde essa cartilagem está mais frágil. E qual seria essa área que costuma cair em provas também? É a área da cartilagem da camada hipertrófica. Veja então aqui, a área de camada hipertrófica é aí que acontece esse deslocamento. Ainda quanto à etiopatogenia, nós devemos levar em consideração que pode acontecer isso de forma multifatorial, né? Vamos ver alguns fatores do ponto de vista mecânicos e fatores endócrinos, né? Quanto a fatores mecânicos, tanto a inclinação da fise pode funcionar no sentido para fazer com que isso aconteça, o afilamento desse anel pericondral e a retroversão do colo femoral. Já os fatores endócrinos, a obesidade das crianças nessa fase, ela contribui, muitas vezes tem aquela característica que a gente vai ver mais à frente, das crianças que têm aquele aspecto, né, de obesos e que estão ligados com esses escorregamentos que acontecem ao nível da cabeça do fêmur proximal. Muito bem, e outros elementos, então o hipotireoidismo, ou ainda a reposição, aquelas crianças que são submetidas à reposição com hormônio de crescimento, e a osteodistrofia renal, que ela causa um hiperparatireoidismo secundário. Então, esses elementos, e também se fala que elementos genéticos talvez também tenham alguma contribuição, já que algumas populações com características, né, que tenham a maior número de pacientes que apresentam esse problema, podem levar que possa ser um problema genético, mas ainda não foi identificado qual o gene que é responsável por isso. Nós vamos encontrar ainda, de acordo com a população que está sendo estudada, desde 0,2 até 10 achados em cada 100 mil habitantes. Ou seja, crianças com origem, né, da Polinésia, afro-americanos e crianças também hispânicas. Nos últimos trabalhos americanos têm mostrado que elas têm encontrado um número maior quando comparados com as crianças brancas americanas. Então depende da população que está sendo realizado o estudo, nós vamos encontrar uma maior
ou menor incidência dessa afecção. Vejam aqui que com relação aos picos, nós já conversamos.